Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 15, versículo número 11. O texto sagrado diz exatamente assim, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer o quê? E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar o quê? Porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e pequei e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? Poder citar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Uma leitura longa, porque tem pessoas que não lê Bíblia. A gente tem que aproveitar o momento para ler o texto sagrado. Amados, nós estamos diante de um culto denominado culto de oração para a mocidade. É um culto que os moços dedicam a Deus, um culto em que os moços eles procuram realmente mostrar o seu serviço, o seu trabalho a Deus, a sua devoção, a sua fé, o seu amor, o seu carinho, o seu respeito, o seu temor. Os moços, eles procuram, assim, de alguma maneira, com esse culto, atrair Deus para eles, mais para perto deles. Isso é muito bom, porque, irmãos, eu já vivi sem Deus, e é triste. Eu fui jovem e eu não tinha Deus na minha vida, porque as pessoas costumam dizer assim: eu tenho Deus no meu coração. As pessoas acham que falar de boca é ter verdadeiramente. Não, ter Deus é uma coisa tão séria. A gente só prova que tem Deus quando a gente faz o que Deus manda. Vê a nossa luta como cristão, para tentar estar aqui, para tentar acertar, porque todo dia a gente erra. Agora, o que é que Deus se agrada? É que a gente erra querendo acertar. É diferente. A Bíblia deixa bem claro que o prazer de Deus está naquele que não sente prazer no pecado. É aí que está a alegria de Deus. Então, eu me lembro que eu era jovem e dizia: meu Deus, não tinha o que comer, não tinha onde morar, não tinha uma roupa boa, necessitava dos outros. Então, era triste a minha vida. E uma mãe quase cega, era uma vida miserável. E muitas vezes eu chorei no quarto, de tristeza, de angústia.
porque não tinha nada. E eu dizia, meu Deus, quantas pessoas têm tanto e não valorizam, né? Quantas pessoas têm tanto e não valorizam? E a gente precisa aprender a valorizar o que a gente tem. Precisamos valorizar. E muitas vezes, por não valorizar, nós perdemos aquilo que tem tanto valor e a gente não sabia que tinha valor. Muitas pessoas só vão descobrir que eram ricos depois que ficarem pobres. É um perigo. É um perigo. Então, voltando para o texto do livro, o que é que a gente vê aqui nesse texto? Um filho, ou seja, um pai que tinha quantos filhos? Dois filhos. E o que acontece aqui? 2 filhos trabalhando na sua fazenda. Os 2 filhos eram dono da fazenda, herdeiros da fazenda. E eles viviam administrando a fazenda. Dos 2, debaixo da ordenança do seu pai, dos cuidados do seu pai, de tudo que o seu pai tinha para lhe oferecer. Mas tinha um desses filhos que ele estava ali, servindo ao pai, trabalhando na fazenda, dentro da casa do pai, mas na verdade ele estava presente, mas no sentido espiritual, mental, ele não queria estar ali. O desejo dele estava lá fora. Por quê? O que é que acontece? Nós, como seres carnais, seres humanos, pecadores, falhos, nós não queremos ser mandados por ninguém. A nossa natureza não gosta de ser mandada. Não gosta. Mas a gente tem que aprender que nós, quando nascemos, nós viemos para o mundo onde a gente precisa aprender. E para aprender a gente precisa ser o quê? Mandado. Vá ali e faça aquilo. Vá ali e faça isso. Ninguém nasce aprendido. Tudo que você sabe foi alguém que te ensinou. Você aprendeu de alguém. Então entende bem. Esse jovem estava na casa do pai e ele dizia, eu não estou a fim de ficar aqui mais. Lá no seu íntimo ele dizia, poxa, eu tenho que ir, eu vou embora. Eu tenho que ir porque meus amigos lá fora curtem a vida. Se divirtem. E tem pessoas que estão dentro da casa do pai. Agora eu vou começar a explicar. Este homem desta parábola aqui é Deus. É Deus. Estes 2 filhos, somos nós, estamos em casa, e o outro é o que está lá fora, no mundo. E aí ela narra, a Bíblia narra o começo, a história do que queria ir para o mundo quando estava em casa. Então o que acontece? Ele desejava ir para o mundo. Então um grande engano. As pessoas olham para o mundo daqui para lá e pensam que lá tem mais liberdade do que aqui. É um grande engano. Porque liberdade é você optar por fazer ou não aquilo. E no mundo você não tem opção, você faz. Por exemplo, você acha que alguém que fuma porque é gostoso? Não. Fumo não é gostoso. Fumo amarga, faz a pessoa tossir, leva ao êxtase, provoca diversos tipos de doença. E por que a pessoa fuma com tanto, parece que está sentindo prazer, alegria? Aí, uma vez eu estava vendo uma pessoa fumando e eu disse, Deus, como é isso? E ele disse, na verdade não é ele que está fumando, é uma entidade que está nele, que está dissolvendo aquele fumo. E eu descobri que isso é verdade porque eu fui servo de Satanás. Eu vivi em comunidades espíritas que lidavam com demônios. E eu estava lá seguindo a minha mãe, a gente estava lá, e eu via o que eles faziam. Eles fumavam, eles pegavam uma garrafa de cachaça e tomavam de uma vez só. E eu ficava olhando. E uma certa vez eu
Quero falar porque tem pessoas aqui que são visitantes. Eu estava no quarto com um, e ele incorporou naquele meu amigo, digamos assim. Ele incorporou naquele meu amigo. O quarto era escuro, o povo vivia numa miséria terrível, mas eles eram adeptos de Satanás, e eu junto com eles. Não assim, digamos assim, nós adoramos Satanás, servimos a Satanás, não. São religiões disfarçadas que, na verdade, no seu interior, Satanás é que rege tudo. Então ali eu estava ali, de repente aquele demônio toma aquele homem e ele diz: traga uma cachaça para mim. E foram lá e pegaram a garrafa de cachaça e trouxeram para ele. Irmão, a gente estava no escuro, um escuro que dava para ver a face de cada um. Aquele cara, os olhos dele veio para fora, assim, ficou como se quisesse cair. Os dentes dele ficou como se ele quisesse morder. Ele tomou a cachaça num gole só. E depois que ele tomou a cachaça, ele bateu com o vidro no chão, a garrafa quebrou. Ele pegou a garrafa e começou a quebrar e comer e mastigar e engolir o vidro. Meu irmão, eu entrei em parafuso ali. Eu disse: rapaz, o que é isso? Eu digo: eu não vou ficar aqui não, eu vou sair daqui. Ele disse: você vai sair? Se você sair, eu me mato. Ele disse para mim: eu tenho 12 anos. Se você sair, eu me mato. Eu digo: eu vou ficar aqui nada? Saiu. Fui lá para fora. E lá fora eu comecei a brincar com o pessoal. E eu peguei a minha sandália e joguei no meu amigo. A sandália veio, desviou e pegou na cara da mãe do assassino da casa que eu estava morando. Ou seja, a casa que eu estava morando, esse cara matou o dono dela lá em cima da cama, com chuncho, aquele ferro de churrasco. Matou o cara todo pipinado, ali, furado. Eu estava morando nessa casa e a minha sandália bateu na cara da mãe desse assassino. Daqui a pouco já viu o cara virado. Aí os meninos foram lá, guardaram, protegeram, não disseram quem foi, mas Deus já estava lá para me proteger, porque ele sabia que um dia eu tinha que estar aqui para contar essa história, para que o nome dele fosse glorificado e muitos que estão aqui pudessem escapar da servidão a Satanás. E aí, irmão, eu escapei. Então tem pessoas que pensam que estar no mundo é ser livre. Não, ser livre é eu poder dizer: eu não quero isto, eu não quero aquilo. Pronto, isso é ser livre. Mas quando eu sou obrigado, sem que ninguém me obrigue, mas eu sinto a obrigação de fazer aquilo e aquilo me faz mal, isso não é liberdade, isso é escravidão. E é isso que acontece. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, qual é a hora de se fumar maconha? Qual é a hora de se fumar maconha? Alguém pode dizer: qualquer hora, pastor. Não, é 4h20 da tarde. É? E eu nunca fumei, mas eu sei. Vai entender? Então, pessoal, aí eu pergunto a você: por que tem a hora para fazer isso? Que existe uma entidade controladora que fez com que isso acontecesse, para que todos naquela hora estivessem ali servindo aquela entidade. Irmão, são muitas entidades malignas espirituais que a gente não vê, que estão atuando no corpo das pessoas. E as pessoas não fazem ideia. Desejo de se prostituir, uma menina, né? Uma mulher, né? De pegar um homem aqui, pegar um homem ali, pegar um homem ali. Um espírito chamado pombagira. Tem várias. Tem vários tipos dela. Dentre elas tem uma chamada pombagira rainha. Ela está atuando muito nos jovens. É ela que faz com que as jovens se exponham ao máximo na sua sensualidade. A jovem nem percebe, mas já está nela. E como é que sabe que está nela? Quando ela começa a querer se expor, a ficar, dá uma vontade de ficar nua tão grande. Por quê? Eu já conversei com elas. Eu já ofereci oferendas a elas na encruzilhada. Quando eu era jovem, eu queria namorar com a menina, eu dizia: olha, eu quero aquela menina dali. E ela dizia: faça isso para mim, que eu lhe dou ela. No mundo é assim, é na força, é na escravidão. Então a gente precisa aprender que o mundo é
do maligno, está no maligno. Aí precisa vencer esses espíritos malignos, essas entidades malignas, esses demônios que estão escravizando os homens, as mulheres, os jovens e até criança. A gente precisa vencer. E como vencer? Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. A única maneira, já que eu não posso e eu não vejo ele, é pedir o poder daquele. É suplicar o poder daquele que tem todo o poder, que está acima de todas as coisas e que contempla tudo que está acontecendo. Deus vê o oculto, o profundo e o escondido. Irmão, é uma escravidão terrível lá fora. Existe um espírito que ele tranca as portas. Você não consegue trabalhar, não consegue prosperar. O que você ganha, você perde. É uma maldição. E se a pessoa está no mundo, não pode impedir ele. Ele tem liberdade na vida da pessoa. É terrível, irmão. Então não pense que o mundo é ser livre, é ter liberdade. É não. Estar no mundo é ser escravo. Estar no mundo é estar à mercê de Satanás. Estar no mundo é estar pré-condenado. Por quê? Se você morrer, você vai direto para a antessala do inferno, que é o Hades. É terrível, irmão. E o povo não faz ideia do que é morrer sem Cristo. Não faz ideia. Vou entrar no texto já. Não faz ideia. Morrer sem Cristo é um dos maiores terror que um ser pode passar, né? Pode viver. É morrer sem Cristo. Porque morrer sem Cristo é viver eternamente nas trevas, ir para as trevas. O que o mundo não sabe. Eu estava olhando um jovem, mês passado, ele estava no culto lá na Guabiraba. Ele ficou no culto, ele e o companheiro dele. No final do culto, veja, foi feito um convite para ele. Ele disse: eu não quero. Depois que acabou o culto, eles dois saíram. Veio homens e assassinaram um daqueles que estava ali no culto. Ou seja, Deus segurou os marginais até o culto acabar. Ou seja, Deus, ele teve a chance. Podia até ter morrido, mas ele ia para o céu. Mas não, ele disse não à vida e a morte chegou. Então temos que ter cuidado, porque eu não sei o dia que eu vou morrer. Você não sabe o dia que vai partir. Quando a gente entra nesse lugar, você está lá fora, ninguém nem liga para nada, ninguém nem pensa em morte. Mas quando você passa por essa porta, a gente fala de morte aqui dentro. Mas morte para a gente não é um sentimento que causa medo, mas não, graças a Deus. Por quê? O nosso mestre já morreu por nós. Nós vamos passar pela separação do corpo, a transladação do corpo para o seio de Abraão, o paraíso. E não importa de que maneira seja, para ir para o paraíso a gente vai ter que mergulhar na sepultura. Mas o pior da morte não é morrer, não é mergulhar na sepultura. O pior da morte não é a primeira morte, a morte física, é a segunda morte, que é a morte espiritual. Então, eu estava falando na aula terça-feira aqui, não foi sobre a morte? Eu disse que o inferno, ele é terrível. Não existe sofrimento na terra que se compare ao sofrimento de quem vai para o inferno. Ele precisa, entende bem? Imagina que é você. A pessoa morre, é enterrada. Quando a pessoa morre e é enterrada, a alma da pessoa vai para a antessala do inferno, fica lá no centro da terra. O mundo não sabe disso. O mundo diz: morreu é defunto, meu irmão. Morreu, acabou. Era bom. Se morresse, acabou, legal. Eu pintava imortal porque todo mundo vai morrer mesmo. Mas, ei, ninguém vai deixar de existir. Todo mundo que já nasceu não vai deixar mais de existir. Poxa, e quem já morreu? Continua vivo em algum lugar. Na dimensão espiritual, está lá. Os que partiram com Cristo estão no seio de Abraão. Os que partiram sem Cristo estão na antessala do inferno. Quando se vai para o cotel, quando a pessoa comete um crime, a pessoa vai para onde? Para o cotel. O cotel é a antessala do presídio. Certo? No sentido espiritual, quando a pessoa morre, isso é verdade, vai para o seio de Abraão. É a antessala do inferno, lá embaixo.
Nessa antessala do inferno, a pessoa fica nas chamas. Lá tem chamas, chamas de fogo. Fica lá até o dia do juízo final. No juízo final, eles vão sair de lá e vão ressuscitar. Lá onde foram enterrados. Eu não sei onde foi, mas onde foi, o corpo, a terra vai tremer, gemer e dar conta do corpo que comeu. Quando o corpo for refeito, a alma vem lá da antessala do inferno, do Hades, e entra no corpo que foi refeito lá onde foi enterrado. Quando o corpo é refeito, a alma entra no corpo, ele se levanta, fica de pé. Naquele instante, forças espirituais, a Bíblia não diz se é anjo ou se é uma força que vai transladar aquela pessoa para o lugar celestial fora da terra. Chegando lá, já vai estar diante de um grande trono branco, onde quem vai estar nesse trono branco é Jesus. Mas agora Jesus vai estar sentado naquele trono branco como juiz e não como advogado, porque agora Jesus está como um bobão. Ei, rapaz, vem rapaz, vem, eu quero te levar para o céu. Ei, vocês querem o céu? Querem ir para o céu? Ei, quer vir morar comigo? Não, mas eu sou um pecador. Não tem nada não, eu pago o teu pecado, eu tomo o teu lugar, eu quito a tua dívida. Não, eu não quero agora não. Tá bom, agora ele está lá querendo advogar, querendo livrar você, libertar você e levar para o céu. Não quero agora não. Aí deixa para lá. Então o que acontece? A pessoa não quer, mas naquele dia ele vai estar lá como juiz para julgar, e a Bíblia diz que o juiz de Deus é sem o quê? Misericórdia. Não adianta, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Tem não, lá já é para ser julgado. Então, julgado lá, aí quando é julgado, que é lido a sua vida todinha do que você fez, como até você morreu, aí de lá vem os anjos e lançam a pessoa no lago de fogo do inferno. Agora imagina, o lago de fogo do inferno, as pessoas vão para lá e alguém está dizendo assim, vê bem, o cara pintou e bordou, estuprou, foi pedófilo, bateu na mãe, matou o pai, fez saceiro, morreu com um tiro na cabeça, não sentiu dor nenhuma, nem sofreu muito. O cara contava uma mentirinha, né, só vivia por aí da prostituição, digamos assim, e morreu. Foi para onde? Para o lago de fogo também, no dia do juízo. Aí alguém diz assim, poxa, o cara pintou e bordou, foi para o lago de fogo. O outro quase não fez nada, só porque viu um pegadinho, foi para o lago de fogo também, sentia a mesma dor. Não é a mesma dor. Quando você peca, escuta essa, quando a gente peca, a gente debilita a nossa alma, porque a alma é o corpo espiritual do ser humano. Então quando eu peco, eu enfraqueço a minha alma, eu debilito a minha alma. Então, o que acontece? Quando se vai para o inferno, a alma que está mais debilitada é a que mais vai sentir dor. Todas vão sentir dor, mas a que está mais debilitada vai sentir mais dor ainda. Vê como é terrível o negócio. Como se explica isso? Veio a Covid veio. Aí teve gente que pegou a Covid e foi curado em casa. Teve gente que pegou a Covid e teve que ir para a UPA. Teve gente que pegou a Covid e teve que ser internado. E teve gente que pegou a Covid e morreu. Tudo com uma coisa só, a Covid. Símbolo, digamos para vocês entenderem, do pecado. Então quem tem o pecado vai para lá, mas cada um vai ser julgado segundo o grau do seu pecado. No inferno há grau de sofrimento. Há quem vai sofrer muito e há quem vai sofrer menos. Mas resumindo a história, todo sofrimento ali é terrível. Por quê? Porque é um sofrimento que não acaba, que não tem fim, é para sempre. E o que a pessoa mais deseja quando está no inferno? O que é que a pessoa mais deseja? Quem estuda já sabe. A morte. As pessoas que estão ali gritando, dia e noite, trincando os dentes, ela diz, morte, me mata. Mas a morte vai estar lá também, no inferno, porque a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então é terrível. Então isso aí é o que pode acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui hoje, que somos filhos do Senhor. Mas a gente pode se tornar um filho próprio, já indo vigiar, estando aqui e pensando lá, estando aqui e de olho lá, estando aqui e se envolvendo lá. Aí você pode se tornar um filho próprio.
E se o filho pródigo não se arrepender e voltar para o pai, enquanto é tempo, ele morre lá no mundo, e aí vai para esse lugar de sofrimento. Mas aí a Bíblia diz que o filho pródigo pediu ao pai: pai, ele não aguentou a tentação. Ele não aguentou a tentação. Entenda uma coisa: tentação não mata você, é só resistir a ela, tá? Tem estratégias para você vencer a tentação. Nós temos armas espirituais e temos armas lógicas. Vamos dizer, arma lógica. Cite uma, pastor. José, seus 17 para 18, 19 anos, nessa faixa, uma mulher chegou para ele, a mulher do seu patrão disse: deita comigo, te relaciona comigo. Os hormônios de José estavam lá em cima, o corpo dele já estava cobrando uma mulher, o corpo dele já estava cobrando, mas era obrigado a deitar com ela, porque o corpo desejava, porque o corpo cobrava. Ele ia morrer se não deitasse com ela? Não ia morrer. Então ele pensou em quê? Pensou em quem naquela hora? Em quem ele pensou? Em Deus, no Pai. E ele disse o quê? Não. E o que foi que ele fez mais? Ele fez: já que não dá para dizer só não, se eu ficar eu vou cair, eu vou correu. Ela segurou a roupa dele, mas ele correu. Nu, mas correu. Pegaram ele, acusaram de estuprador, prenderam, botaram na cadeia, mas Deus estava com ele e o exaltou. Passou pelo processo e o exaltou. Por quê? Veja que depois de tudo isso, dele sofrer as consequências, tá? Mas no final, o que Deus fez? O exaltou. Ele fez o quê? Rei do Egito, governador do Egito, colocou ele acima de todos, abaixo de Faraó, que era o rei do Egito. Então Deus, quando você honra Ele, quando você sofre por causa dele, Deus te exalta, Deus te honra, Deus te levanta, Deus faz você aparecer por cima para todos. O filho diz agora: pai, eu não quero ficar aqui mais na tua casa, eu quero ir embora. O pai ficou feliz? Não. Mas o pai disse assim: não, você não vai. Não. Quando ele pediu, o pai disse: tá certo, filho. E olha que pedir a herança para o pai vivo, isso é uma desonra, isso não existe. Então o filho estava dizendo assim: pai, eu não te considero, para mim tu morreu, tu não tem valor, para mim o senhor não existe. Era como se ele estivesse falando isso para o pai, porque pedir a herança antes do pai morrer não podia, mas ele pediu, e o pai considerou, dividiu a fazenda, a herança entre os dois, e deu a parte dele. E poucos dias ele sai, montado em diversos camelos, cheio de ouro, cheio de prata, bem vestido, muitos empregados, muito dinheiro, muita carruagem. Feliz, alegre, animado. Agora eu vou curtir a minha vida. Assim, vou curtir minha vida. Mas entenda uma coisa: de onde se tira e não coloca, o que acontece? Se acaba. Isso é tudo. Dinheiro gastou e não repôs, vai se acabar. Saúde, gastou ela e não está repondo, vai se acabar. Não tem como escapar. E ele vai. Agora quando ele vai cheio de empregados, cheio de tudo, aquela fartura, era muito dinheiro. Ele foi. E ele vai estar bem distante, chegando lá. Ele acampa, e agora, quando ele acampa, rico, bonito, jovem, choveu de amiguinhos, porque quando está com dinheiro no bolso, não vai faltar amigo para tu. E aí, mano, legal? Eita, beleza, mano. E aí, mano, vai hoje? Tô lá, poxa, deixa comigo, rapaz, e tem mais, eu vou estar lá, e é tudo por minha conta, nem se preocupe, vai, meu irmão. Aí vai. E assim, eu sou o cara. Aí, dinheiro muito. E aí, vem os que gostam de mamar no espeitinho, né? Aí já vem, aí começa a sugar, e ele, aí chega as menininhas do lado, 2, 3, 4 mulheres, naquele tempo, com ele lá, e ele só noitava, dormia, se levantava, só noitava, e as amizades, gabão.
ficar com rico, que paga tudo. Mas menino, aí ó, tá lá, e o tempo vai passando. E o pai chorando em casa. Meu filho foi embora e eu não pude fazer nada. E ele se alegrando com tudo que o pai lhe deu, o dinheiro que o pai lhe deu, a riqueza do pai, tudo que ele tinha era do pai, mas ele estava jogando fora, ele estava gastando, ele estava desperdiçando. E aí agora o pai lá na dele, né? E ele agora curtindo. Mas daqui a pouco, passou-se alguns meses, tal, aí o dinheiro se acabou, a prata findou, o ouro findou, aí eles vendem as fazendas. Começou a vender as roupas, começou a vender os cabelos, começou a vender os empregados, começou a vender e curtindo. E é interessante, a pessoa está vendo que está afundando, está vendo que a morte está chegando, a destruição está chegando, mas a pessoa continua indo naquele caminho, é incrível. A pessoa é avisada, mas ela não consegue voltar atrás, é incrível. E aí ele vai curtindo. Por quê? O problema é a galera. Por que tem muita gente que não aceita Jesus? Por causa da galera. Que a galera diz, e aí, mano, vai hoje? Eita, meu irmão, vai estar assim, olha lá. Vai estar lá, só doenta. Se eu aceitar Jesus, meus amigos, vai mangar de mim. Se eu... Aí as curtições, como é que vai ficar? Ei, essas curtições, tu não sabe, mas tu está correndo risco de ir para o inferno. É um perigo. Tem coisa que o jovem faz que ele pensa que está sendo bambambam, mas ele está sendo um bombão. O jovem saiu da igreja. Deus falou: não vá. Não vá. A cova está aberta. Eu vou. Foi. Ei. Foi para a praia. Estava lá na praia. Pintou uma menininha bonitinha. Ele com dinheiro no bolso, 2 piscadinhas, a menina aceitou na hora. Chegou-se, pagou uma coisinha aqui, outra ali. Daqui a pouco, entra no carro e vão para um motel. E entram lá e desfrutam de tudo que a carne oferece. É de graça, não paga nada. E ele pegou no sono. E ela? Daqui a pouco ele se acorda e procura ela e não vê ela. E procura ela dentro do quarto. Procura. E não encontra. Aí vai no banheiro. Quando ele chega no banheiro, está lá escrito no espelho do banheiro: bem-vindo ao mundo dos elétricos. Presentinho que ele ganhou. É muita cilada que acontece. Muita cilada. Temos que estar atentos. Então, ó, agora começa a acabar o dinheiro. Acabou tudo agora. Ele disse: rapaz, acabou. E agora? Os amigos já não via mais. Eles vão estar contigo enquanto tiver alguma coisa. Quando tu perder tudo, gastar tudo, já era amizade. Já era. Aí ele disse: agora acabou tudo. O que é que eu vou fazer agora? Aí de repente, o que acontece? Uma grande seca. Quando a seca vem, falta alimento. A fome prospera. E agora? Eles têm que trabalhar, mas não tem emprego. A seca tomou conta, a fome tomou conta, todo mundo desapareceu. Vou entrar com meu amigo. Fulano, ali é meu amigo. Sou eu. E aí, mano, legal? Legal. Diga aí, rapaz, eu estou precisando da tua ajuda aí, rapaz. Estou numa situação difícil aí, eu estou sozinho aqui, estou distante da minha casa, acabou tudo. Ele fala: rapaz, simplesmente não pode ajudar. Bateu a porta. E ele saiu na casa de A, de B, de C, e ó, nenhuma resposta. Aí teve um que ele encontrou lá, assim: ó, a única coisa que eu posso fazer para você é você ir lá para o chiqueiro, tomar conta dos meus porcos. Ele era judeu. Judeu não toca nem em porco, que é um bicho impuro. Quanto mais cuidar do porco.
É como se estivesse sendo assim: ei, tu tá aí, tá mal? Vem pra cá? Vou te levar lá pra Cracolândia, a Pocilga, né? Vou te levar lá pra Bocada. E aí? Come um pouquinho disso daqui. E aí, ó, ele começou chegou lá, sentou-se. Ei, sentou-se. Limpou lá do dia e ficou lá olhando para os porcos. Daqui a pouco os porcos estavam comendo alfarroba. É um negócio parecido com fava, feijão doce assim, os caroços assim. E os porcos, quando comia, quem já viu o porco comer? Quem já viu o porco comer? Já viu o porco comer? Se você vê o porco comer, dá água na boca. Não pela comida dele, é pelo jeito que ele come. Quando ele está comendo, ele vai. Parece que é a comida mais gostosa do mundo que ele está comendo. Eu vi, eu estava, rapaz, ele come, e está tudo azeite, cheio de bicho, cheio de bactéria. E esse alfarroba estava lá, o porco estava comendo, aí de repente ele estava lá desse aí e ninguém lhe dava nada. No mundo é assim. Quando tu estiver lá sem condição de nada, tu pensa que vai ficar, rapaz, toma, vem para cá. Não, te vira, dá teu jeito. E aí, ó, ele estava lá, olhou para o povo, aí o estômago veio. Não começa a cantar quando está com fome? Eu estava no banco uma vez sentado assim, fiz uma mulher bem bonita, já dentro lá, era silencioso, assim, umas 11 horas. Daqui a pouco a minha mãe veio. Rapaz, tá alto o negócio aqui. Tá alto. Aí, tô com fome. Tem que comer, né? Para acabar essa zoada lá dentro. Aí ele, quando a barriga cantou, ele desejou o quê? Comer a comida dos porcos. Meu irmão, ele chegou no fundo do poço. Chegou no fundo do poço. Isso por quê? Porque não honrou o seu pai, não honrou a sua casa, não teve respeito pelo que deveria ser respeitado, não teve temor, desrespeitou o seu pai. Então, meu amigo, vai sofrer. Vai sofrer. Porque a Bíblia deixa bem claro: honra teu pai e a tua mãe, para que vivas bem na terra, para que tenhas abundância de dias na terra. O filho que honra o pai e a mãe, ele vai ser próspero na vida. Ele vai ter saúde, ele vai ter emprego, ele vai ter dinheiro, ele vai ter uma boa família, porque ele honrou seus pais. Aí vai ser bem sucedido. Quer conhecer? Ei, vai não, rapaz, quer namorar comigo? Olha assim, o camarada não gosta de Bíblia, não gosta de igreja, só quer estar batendo bola, junto com a galera por aí. Tu vai morrer de fome se tu casar com ele. Tu vai pedir bola para dois, não tem futuro. Então, para quem é cristão, moças, o cara quer namorar com você, veja se ele gosta de Deus. Veja se ele gosta de Bíblia. Veja se ele é cristão. E outra coisa, visita a casa dele. Vai falar com a mãe dele. Procura ver como é o comportamento dele com a mãe e com o pai. Porque se ele for chato, for ruim para o pai e a mãe, tu vai apanhar todo dia quando ele chegar do trabalho. Se é aquele trabalho, vai levar uma surra dele. Apanhar. Eu me lembro de uma jovem, ela era uma criança. E ela não vigiou e casou com um cara que dizia ser cristão e o infeliz era só a capa. Quando ele se casou com ela, no primeiro dia que ele saiu para trabalhar, ele deixou ela presa e amarrada dentro de casa. A família não sabia porque ela não dava notícia, tivemos que ir lá na casa dela. Quando chegou lá, estava lá a porta fechada, bateu, teve que arrombar a porta e entrar. Ela estava lá presa, porque o infeliz era um miserável, terrível. Me lembro também de uma jovenzinha, uma jovem. A jovem estava na igreja, jovem de Deus, serva de Deus, fiel. E a galera lá fora achava ela muito linda. Mas ela dizia assim: aí não dá para tu não, aí é crente, é servo de Deus. Dá não, dá sim. Bora valer que eu ganho ela. Os dois lá fora, cheio de dinheiro. Bora valer? Oxe, ganha não, duvido. Vamos apostar, eu aposto uma grade de cerveja.
que eu ganho ela. Tá certo, valeu. No outro dia ele se organizou, tal, cheio de dinheiro, rico, e a jovem fiel a Deus ali, esperando no Senhor. Aí ele vem para a igreja e aceita Jesus. É fácil, né, irmão? Levantar a mão. E ele assim, coisa linda! Que lindo, rapaz! Ele agora é crente! Ele é crente, o outro, né? Ele agora é. Sei lá. Aí ele passou aí, todo dia vai à igreja, Bíblia, lê, né? Tem gente que lê bem, e até se deixar, se brincar, prega. Tem umas técnicas e tal, e começou a vir. Aí se aproximou dela. Todo amigo dela, tal, se aproximando dela, tal, da família, da casa, tal, foi chegando, tal, pediu ele namoro. Pediu namoro, ó. Aí ela fez, vou falar com Deus. Meu Deus, você sabe que eu sou tua serva, eu tenho te servir. E eu estou esperando o Senhor. Eu sei que o Senhor está preparando o meu príncipe. Eu não sei se é ele, mas ele me pediu namoro, meu Deus. Me dá uma resposta, Deus. Me dá uma resposta. E Deus não respondeu nada. E ela ficou na dúvida e tal, mas a influência às vezes afeta, né? O cara é rico, sabe falar, tem uma boa família, mas o bicho é safado, não vale nada. Entendeu? Aí ela disse, eu creio, vamos namorar? Aí ficou namorando, namoro santo, tal, aquele negócio todo, e ele só, né? E ele só pega o fone lá fora, e ela na tela, não sente saber de nada, tá certo. Aí, agora passou-se um tempinho e ele disse, eu quero noivar. Pediu ela em noivado, ó. Noivado. Aí ela, meu Deus do céu, o Senhor não me respondeu da boa, ele já me pediu noivado, por favor, me responda, Deus, me responda. Eu preciso dar a sua resposta, Deus. E Deus muito, não falava nada para ela. Ficou calada. Ela pediu e nada. Ela aceitou. Noivou. Passou-se o tempo. Ele, com um ótimo comportamento, o cara foi um ator. Porque ele precisava ganhar a aposta que ele fez lá fora, que ia conseguir ter ela. Né? Aí, agora, o pedido de casamento. Eu quero me casar com você. Ela disse, agora é demais, agora eu vou entrar em jejum. Ela entrou em jejum de 24 horas sem comer. Foi. Deus só me respondeu nada até agora, mas agora eu quero que o Senhor me responda. E ficou em jejum. Quando ela estava fraca, que é 24 horas, jejum de judeu, começa num dia e termina no outro. Ela estava fraca, ela disse, Deus, e aí, fala comigo. A única coisa que ela viu Deus falar foi dizer assim, tome um copo de leite. Tão fraca que ela estava. Ela tomou o copo de leite. Cheguei ao estágio final, vou ter que aceitar. O cara não tinha dado nenhuma brecha, que era negativa. Estava sendo um ator completo ele. Aí ela disse, vamos casar. Aí o casamento, é coisa linda, dinheiro, o bicho tinha dinheiro. Era milionário o cara. Dinheiro era boia. Ele tá aquela coisa mesmo. Agora vê, como o bicho, o Satanás né? Tudo isso para ganhar uma grande cerveja. Ele estava gastando milhares de dinheiro, né? Porque ele queria provar para o amigo dele que ele ganhava a aposta. Aí chegou o dia do casamento. Tal. Já estava o apartamento comprado, mobiliado, tudo certinho, na cobertura. Sonho de toda menina. Homem bonito, rico, eita! Aí casou, entra no carro, sai, vai embora. Sobe no elevador, chega lá em cima, vestida de noiva ainda e tal. Ela ainda está vestida de noiva, ele ainda está ali, uniformizado. Aí ele vai lá na geladeira, aí pega uma cerveja e derrama nos 2 copos. Aí vem com 2 copos, aí ela olha de longe assim, aí acha estranho, né? Aí fica assim, né? Meio estranho, meio sentida, aí já vi ele com a cerveja. Ela, cerveja, meu filho? Ele,
Cerveja. O senhor não está vendo que é cerveja? Toma. Não, jamais eu tomo cerveja. Você sabe a minha vida. Eu não tomo isso, não tomo. Eu sirvo a Deus. Ele, toma. Foi fulminado na hora. Não se brinca com o que é santo, não se profana a coisa santa, não banalize as coisas de Deus, não. Glória a Deus. Deus está vivo, está de olho em tudo, nada fica desapercebido diante de Deus, não. Se mexer com o que é dele, o bicho vai pegar. Então o bichinho que aconteceu foi fulminado o coração. Caiu lá, aí o que acontece? Ela ficou rica, milionária, virgem, para casar com um homem que Deus está preparando para ela. Parece que deu para entender uma coisa, não foi? Então, irmão, o negócio é sério. Serve a Deus, honra Ele e Ele vai te honrar. Glória a Deus. João, Evangelho 12, 26, ele diz assim: olha, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quer ser honrado na terra? Honre a Deus, 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 e você será exaltado na terra. Jovem, nesses últimos dias, hoje Deus é bênção dobrada. Por quê? Os jovens estão se autodestruindo nas drogas, na prostituição, lá fora, não estão se valorizando, estão morrendo de graça, mas vocês estão aqui, sofrendo as consequências como um bom soldado, lutando contra vocês mesmos, dizendo não para a carne deseja algo, você diz não, esperando no Senhor. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai fazer acontecer um milagre na tua vida, e todos que viram você vão ter que dizer: você verdadeiramente serve a Deus. Glória a Deus. Irmão, vivendo no mundo, irmão, eu jovem jogava no bicho, mas jogava no bicho, jogava rifa, jogava na loteria, jogava na Mega Sena, a fim de ficar rico. A vontade de ficar rico tão grande, porque eu queria ter um carro, uma casa, uma moto, tocar para mim, mostrar para a menina e tal. Mas eu não consegui, irmão, era difícil, olha, rapaz, as portas tudo trancadas, era só dificuldade. De noite eu tinha tristeza, a vontade de chorar, minha vida até chorava, pesadelo de noite, cada pesadelo daquele valente, o cara estava atrás de mim com uma força para matar, eu de noite ninguém estava vendo minha festa. Quem tem pesadelo aqui? Quem tem pesadelo? Rapaz, depois que eu sentei Jesus, nunca mais eu tive um pesadelo, acredita? Nunca mais. Faz 22 anos, 23 anos que eu sirvo a Jesus Cristo. Nunca mais eu tive um pesadelo. Mas antes de aceitar Jesus, o bicho estava atrás de mim até dormir, irmão. Até dormir, a minha alma não tinha paz. De vez em quando você acordava, acorda assim, suado, agoniado, que o pior suado é porque você estava correndo ali, né? Minha mãe disse: meu filho, eu tive um pesadelo essa noite. O que foi, irmão? Rapaz, eu corri, o cara com uma foice atrás de mim, uma foice, quase me pegando, eu corri, eu vi uma porta aberta. Aí eu pude ver a porta aberta, assim, vou entrar ali, o cara atrás de mim. Aí minha mãe contando, ela disse: quando entra pela porta, como que diz assim, tô salvo, né? Quer empurrar a porta para fechar, a porta passa para o outro lado. Aí o cabo tá lá, ela se acordou. É uma vida miserável da vida. É triste, meu irmão. Não vale a pena não, rapaz. Acaba, vai lá, toma uma cerveja, coisa mais. Não, cerveja é gostoso, serve a mim, é meu, vou provar. Aí provei uma cerveja, um gole, negócio amargo na boca, e um cheiro de
cheirado que queimou a garganta. E amava do mesmo jeito. E parecia golfo, vômito. É horrível. Mas ele disse que eu tinha vontade de ser gordo, eu era magro, feito um esqueleto, né? E para ganhar menina tinha que ser forte. E eu era magro, tu me chamava de osso, esqueleto, magrelo. E naquele tempo ser magro era uma vergonha, irmão. Hoje não, hoje é estado, todo mundo quer ser magro, né? Mas naquele tempo era vergonhoso, eu sofria, irmão. Eu tive tanta vitamina para ficar forte. E eu não ficava, irmão. Eu comecei a malhar, Aí tomei um hormônio lá, chamado Adeforte, tomei. Aí minhas costas estourou, chão, preguiça aqui. Passei mais de 2 anos, saindo gordura pelas costas. Isso tudo vai ficar forte bonito, que é para ganhar a menina quando ela passar. Aí pronto, fiquei, a perna começou um pouquinho, eu fiquei assim. Aí peguei uma gripe e murchei. Aí que negócio não tem tudo não. Ela falou, irmão, tá. Aí eu fico ali, meu Deus do céu, que vida miserável. Miserável, então, você precisa de tudo para aparecer, mas termina no nada. Então, amado, jovem, eu vivia uma vida que eu chorava de dia e noite, a minha vida só veio ter alegria, porque jogava no bicho, fazia de tudo, não conseguia nada. Aí quando eu aceitei Jesus, irmão, a minha vida mudou. Eu não tive mais pesadelo, né? Eu já possuí 7 motos, essa é a 8ª, e já possuí 3 carros. Vê bem, isso trabalhando, trabalhando na feira, vendendo roupa aqui, vendendo verdura ali e tal, assim, trabalhando, honestamente. Deus me deu uma casa, vê bem, e é quase 2, né? Porque tem a outra lá em Itapetiba que não falta terminar. Vê só, isso trabalhando, por quê? Porque o Senhor diz que se alguém sequer der um copo de água a um dos meus escolhidos, não ficará sem galardão. O Senhor também diz na sua palavra que o trabalhador é digno do seu salário. Ele diz lá em 6:10 de Hebreus, a carta de Hebreus, ele diz, olha, Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Então quem faz a obra de Deus vai receber. Glória a Deus. Não é só lá no céu, não, é aqui na terra. Eu posso perguntar a muitos que estão cristãos aqui. Não vou nem perguntar aos jovens que estão começando agora, mas já tem bênção para contar. Mas se eu perguntar a ele aqui, o evangelista Citirino, ele conta a história dele de vez em quando. Algumas irmãs aqui, como é a sua vida em relação ao que você vivia antes, agora com Cristo? Vai dizer, vai dar um testemunho tremendo. É verdade? É lindo, irmão. É bom demais ser cristão, né? E a gente não gasta dinheiro. Aí não tem consequência do pecado, porque a bebida causa câncer, causa doença, o cigarro também acaba, as drogas arrebentam mais ainda. E às vezes, meu Deus do céu, as pessoas vivem de aparência no mundo, estão sorrindo, mas por dentro estão chorando. Aí você vê o cara mesmo assim, bonitão, forte, tal, não é droga. Se enfiar o alfinete ali, ele murcha. Não tem saúde, porque ele pode ter saúde agora, mas a droga foi tanto que lá na frente ele vai ter graves consequências. Eu me lembro de um amigo meu, conhecido meu, ele agora está no interior. O cara era assim, chega da minha irmã. Minha mulher era, era um show. Irmão, tome drogas, toma hormônio. Terminou virando uma bola, agora está aquela bola murcha, feio, sozinho, abandonado. Cadê a menina? Cadê a mulher? Já era. Então, irmão, bom é ter Cristo, que você vive uma vida sabia, uma vida de paz. Irmão, ninguém te engana, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos revela o oculto, profundo e escondido. É muito bom. Filho pródigo agora, ei, filho, o Espírito Santo chega lá nele e diz, ei, tu lembra, sabe o que tu está sofrendo? Porque tu desonraste teu pai, mas fala o seguinte, volta para ele, rapaz, vai embora. O Espírito Santo lembrando a ele, ele falou, eu pequei contra o céu, pequei perante Deus, né? E pequei contra meu pai, eu vou voltar para ele. Porque eu sei que estou aqui passando fome, mas os trabalhadores lá na fazenda estão tudo com fartura de comida, a comida lá é boia. Eu vou voltar para lá. Eu sei que o que eu fiz não é digno de eu voltar, mas eu vou querer só ser um trabalhador lá. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Aí levantou-se, aí agora vai voltar para a casa do pai. Agora vem,
Foi cheiroso, vai voltar fedorento. Foi vestido, vai voltar rasgado. Foi calçado, vai voltar descalço. Foi montado, vai voltar de pé. Foi acompanhado, vai voltar sozinho. Foi alegre, vai voltar triste. Foi com a barriga cheia, vai voltar com fome. E já veio. Já veio. Sou o lixo pelo deserto. Até chegar aonde o pai estava. Aí agora ele chega na casa do pai, vai chegando. De longe o pai olha. É feio o carro. Mas o andar é o andar do meu filho. Aqui é meu filho. É meu filho. Corre, chega lá. Meu filho. Meu filho. Não, pai, não, pai. Não, pai. Eu não sou digno de chamar teu filho, não, pai. Me chama de filho, não, pai. Me chama, não, pai. Não. Você é meu filho. Você é meu filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, pai. Meu irmão, você está pensando que Deus está com raiva de você que está no mundo? Está com ódio? Não. Ele te ama. Ele está esperando você voltar. Ele está querendo que você venha. Agora, vê o presente se você voltar. Ou quando você voltar. Vê o presente. Aí quando ele chega, aí está aí no texto. Aí o pai, meu filho chegou, meu filho voltou, estou desempregado, vem cá, meu filho voltou. Mas o estado que ele estava, fedendo, feio, barbudo, cabeludo, horrível. Aí pega uma roupa para ele, veste uma roupa dele. Isso é o quê? Tirando a vergonha dele. Quem está nu está com as vergonhas expostas, não tem moral, não tem, né? Aí veste ele, vestiu ele. Eita, tirou a vergonha. Quem está longe da casa do pai está envergonhado, está sendo humilhado. Quando volta, vai ser honrado. Veste ele, vestiu. Pega lá uma sandália, e bota no pé dele. Todo escravo andava descalço. Ele não é mais escravo, ele está voltando para a casa do pai. Calça ele, porque ele se firmava. E vai lá também, pega uma aliança, um anel, e coloca o anel no dedo dele. Eita! Restabelecendo aí da autoridade. Quem usa anel é doutor, advogado, juiz, professor. Bota o anel no dedo dele, doutor. Está vendo que é ele? Honra, autoridade, posição. Menino, como o pai é bom. E agora faz o seguinte: já está calçado, vestido e honrado. Pega o bezerro cevado e mata. O pai já estava guardando o bezerro porque sabia que iria voltar. O pai sabe que você quer voltar. O pai sabe que lá fora você vai quebrar a cara. O pai sabe que você sabe que aqui é que é o lugar. E aí mata o bezerro cevado. Aquele bezerro simboliza o sangue de Cristo derramado para nos purificar de todo pecado. E agora comamos e alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Quem está no mundo está morto. Está comendo, está brincando, está pagando, está comprando, está andando, está dormindo, está acordando, mas está morto. Porque morto para Deus é separação de Deus. Quem está longe de Deus está morto para Ele. Então ele trabalha para que aquela pessoa consiga se encontrar com a vida que é Cristo e volte para Ele de novo. Estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi. Quem achou ele? Tem alguém procurando ele? Não. Mas alguém estava lá, na consciência dele. O Espírito Santo de Deus dizendo: ei, é melhor voltar. O melhor lugar é a casa do Pai. E aí, voltou. E aí todo mundo se alegrou. Aí ele ficou meio enciumado. Mas o pai deu logo uma correção dele. Diz: não, filho, tudo que eu tenho é teu. Não precisa ficar com ciúme do teu irmão, não. Tudo que eu tenho é teu. E é dele também. E olha, esta é a hora. Deus, Ele te ama, jovem. Você que ainda não é evangélico, Ele quer mudar a tua história hoje. Eu tenho vergonha. Vergonha faz roubar, matar. Vergonha faz se prostituir. Vergonha faz fumar maconha na frente dos outros. Pô, os caras têm vergonha lá, mãe. Aí que passa aquela gatinha infeliz, acaba fumando assim perto de você. Você chega, fica fazendo fungando assim, que entra na areia deita assim. Quando você estava evangelizando, tinha uns três lá fumando, eu estava quase todo assim, do bicho. Rapaz, tá brincando, rapaz. Aí teve um que foi apaga esse negócio, rapaz. O irmão está pegando. Apagou.
Senhor, o Rei do Rei. Senhor, é tudo, meu irmão. É tudo. Antes o Senhor deu um poder ao homem sobre todas as coisas. O homem dominava tudo. Hoje, o homem é dominado por tudo. É diferente. O homem dominava. Hoje ele é dominado. Aí Jesus veio para libertar o homem. Você vê? O homem é dominado por uma folha, é verdade ou não é? Uma folha domina o homem. E tão fraco que ele é. Folha da maconha. Uma pedra domina o homem. Pedra de crack. Uma planta domina o homem. A cana. Cacau. A cevada. Domina o homem. O homem fica viciado. E ele nem percebe que está ficando feio. Porque a droga deixa a pessoa feia. Veja lá os atores famosos. Os cantores famosos que morreram. Veja como eles eram antes de usar e depois de ficar. Parece um bruxo. Coisa feia. Tome cerveja e a barriga fica aquela. A barriga feia. Sim. Aquela coisa feia. O dente ficando se estragando. A pessoa ficando feia, horrível. Horrível! É por isso que eu digo, vocês são bonitos, filhão, na presença do Senhor. A gente fica bonito de novo, né? Por aí aceita Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Que privilégio Deus te deu, de vir a este lugar, ouvir a sua voz. Ele te ama e quer mudar a tua história. É um dia especial. Vamos aceitar? Vamos mudar de vida nesse momento? Vamos ter coragem? É para o teu próprio bem. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele quer te levar para morar no céu. Ele quer te livrar da perdição eterna, da condenação eterna. É um dia maravilhoso que Ele criou. Veja, o mundo, o diabo fez tudo para que você chegasse aqui, mas Deus te trouxe aqui, a este lugar. Por quê? Porque você é especial, você tem muito valor. Ele te ama demais, Ele morreu por tua causa. Então, toma uma decisão. Mas se não quiser agora, a gente vai orar por você, tá bom? A gente vai orar e vai pedir que Deus venha dar livremente uma nova oportunidade para chegar aqui. E eu quero falar para os que estão nos visitando, né? Que voltem sempre, tá bom? Volte, venha nos visitar, estar com a gente aqui adorando a Deus, porque hoje vocês estão recebendo algo da parte de Deus, uma bênção de Deus vocês estão levando. E eu sei que a principal bênção é a palavra de Deus, é o conhecimento, é quando Deus tira a escama dos nossos olhos e a gente começa a ver coisas que a gente diz, eu não sabia que era assim não. Isso é uma bênção, porque essa bênção vai nos livrar da condenação eterna. Amém? Então, se prepara, porque Jesus está